Fala turma, como é que vocês estão? Tudo certinho? Aula de hoje, como montar um treino para você secar e definir ao mesmo tempo. Essa é a live 3 de 5 da Black Week. Então se você não viu as últimas duas, eu falo de desinchar de dieta para você conseguir secar e definir. Essa daqui é a aula de treino, a gente ainda tem a aula 4 e a aula 5, beleza? Na aula 4 a gente vai falar sobre como evitar a fome noturna, né, para você que come muita besteira quando você volta para casa, enfim. E a live 5 a gente vai falar de uma coisa muito especial, mas eu vou deixar de surpresa, beleza? Eu já falei nos outros, mas quem está acompanhando só essa vai ter que olhar as outras aulas para descobrir, beleza? Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre treino para secar e definir. E eu vejo muitas pessoas errando muito, principalmente na questão de fazer muito cardio, de pular musculação. Eu vou falar um pouquinho por que é importante você fazer um pouquinho de tudo, beleza? Michele, boa tarde, Michele, tudo bem? Inclusive, pessoal que for entrando aí, se tiver alguma dúvida, por favor, vai mandando pra gente tirar a dúvida, tá? A ideia é que você veja o online, aqui o ao vivo, é você conseguir tirar a dúvida comigo, é a vantagem de estar aqui. Quem vê a gravação, vê o conteúdo de qualidade, tudo bonitinho, mas não pode tirar dúvida. Então aproveita que você está aqui e tira as suas dúvidas, tá? Pode ser com relação a treino, dieta, o que você quiser, tá bom? Bom, vamos lá. Então esclarecendo aqui para vocês o que é um treino capaz de secar e definir ao mesmo tempo. A gente precisa ter duas coisas fundamentais aí que ajudam, beleza? Que são um treino onde tenha exercícios de força, porque os exercícios de força são exercícios que têm o potencial de acelerar seu metabolismo, fazendo você construir massa muscular. Quais são os mais famosos exercícios de força que a gente tem? São exercícios de musculação, né? Então, musculação, exercícios funcionais, crossfit, geralmente é onde você levanta mais carga, você tem os exercícios de força ali inseridos. Só que a musculação, a gente consegue moldar o corpo de uma maneira melhor. Então, por exemplo, se eu quero um exercício específico para a parte interna da coxa, eu vou fazer a máquina de cadeira cadeira adutora que fecha. E aí ela vai pegar a parte interna da coxa, beleza? Só que eu não tenho como isolar os exercícios quando eu faço um crossfit, quando eu faço um funcional, por exemplo. E aí eu acabo trabalhando um pouquinho de tudo. Nada de errado com isso, porém você não consegue moldar tão bem o corpo quanto na musculação. Então o melhor exercício de força que existe é a musculação, certo? E é importante de eu ter a musculação na minha rotina se eu quero secar e definir, porque secar tem a ver com perda de gordura e a musculação ajuda a acelerar o metabolismo. Então, por exemplo, se eu gasto 1.500 calorias por dia para me manter vivo, né, respirando, o cérebro trabalhando, rins funcionando, tudo bonitinho, eu gasto 1.500 calorias. Fazendo musculação e ganhando massa muscular, eu acelero esse metabolismo. Então, em vez de eu gastar 1.500 calorias, por exemplo, eu vou começar a gastar 1.550, 1.600 calorias. E aí, só de eu ficar parado, porque eu tenho mais músculo, eu passo a gastar mais energia. E aí vai ficando mais fácil de eu emagrecer. Porque meu corpo é mais gastão, ele gasta mais caloria. Simplesmente de eu não fazer nada. Então, por isso que a musculação é fundamental. Eu só consigo esse efeito de aceleração de metabolismo ganhando músculo. Que é uma coisa que, por exemplo, o cardio não consegue fazer. Por isso que a musculação é muito eficiente para te ajudar a queimar gordura, certo? Ter massa muscular vai te ajudar nisso, ok? Além de fortalecimento, além de estética. Mas para emagrecimento é fundamental essa participação da musculação, beleza? Se for tendo alguma dúvida, me avisa, ok? E o cardio. O cardio eu já ouvi falar que é bom, que não é, que eu faço 1 hora, que eu caminho. Como é que funciona o cardio? O cardio, ele tem um papel fundamental para gasto calórico. Então, por exemplo, se eu pego 1 hora intensa de musculação e 1 hora intensa de cardio, eu vou ter um gasto calórico maior no cardio. Porque o cardio costuma trabalhar mais musculaturas, mais o coração e gastar mais calorias do que a musculação. Né? Como eu falei para você, a musculação ela é interessante para acelerar meu metabolismo, não para ter um gasto calórico muito grande. Esse não é o foco da musculação. Né? Esse é o foco do cardio. Quando eu tenho um cardio bem feito, eu gasto mais calorias. Né? Em 1 hora de um cardio intenso, você consegue gastar até 450, 600 calorias. Em 1 hora de uma musculação intensa, depende de como for, você gasta 250 a 350 calorias. Então não é um gasto muito pesado.
né? Então, o cardio ele vai ajudar nessa questão de gasto calórico maior, beleza? E ele vai ajudar também na questão das mitocôndrias. Isso aqui pouca gente fala para você, mas eu tenho organelas, que são órgãos das minhas células, que é uma mitocôndria, tipo um feijãozinho, que ele está dentro da minha célula. Quando eu faço cardio, esse feijãozinho, ele é como se fosse uma fornalha que queima gordura. Especialmente a função dele é transformar a gordura em energia, certo? E aí o que acontece? Quando eu faço cardio longo e intenso, eu vou começando a estimular essas fornalhas a crescerem de tamanho, primeiro ponto, e o segundo ponto, a duplicarem. Então, eu consigo fazer essas mitocôndrias aumentarem de tamanho e duplicarem, aumentar o número de mitocôndrias. O que isso vai fazer com o meu corpo no longo prazo? Ele vai ter uma facilidade muito maior de queimar gordura, de usar gordura como fonte de energia. E eu tendo uma facilidade de usar gordura como fonte de energia, eu vou preservar minhas proteínas, ou seja, meus músculos, então vai ter mais dificuldade de queimar músculos, ou seja, eu vou manter meu metabolismo acelerado de uma maneira mais fácil, né? E vou conseguir queimar mais gordura. Então, o cardio e a musculação são complementares. A melhor maneira de eu secar e definir é ter tanto cardio quanto musculação. Se eu tiver 1 hora para treinar, eu vou fazer 45 minutos de musculação e 15 de cardio, em vez de eu fazer uma de musculação ou uma de cardio. O foco principal é a musculação. O cardio entra como suporte. Mas eu não posso negligenciar nenhum dos dois se eu quiser ter resultado rápido. Ah, Vini, eu odeio cardio. Posso fazer só musculação? Vai dar resultado? Vai. Só que vai ser mais devagar. Aí é uma questão sua. É a mesma coisa a pessoa. Posso beber álcool para emagrecer? Pode. Você pode fazer, só que vai deixar o seu resultado mais lento. São escolhas. Se você quer ter um resultado rápido, você vai ter que escolher, né? Porque o álcool ele pode ser encaixado, mas ele para o processo de queima de gordura e para o processo de ganho de massa muscular. Então ele não traz nenhum benefício para o meu corpo. Se eu quero tomar porque eu gosto, eu tenho que saber que isso vai atrapalhar meu resultado. Não tem o que fazer, certo? Deixa eu voltar aqui que alguém perguntou alguma coisa. Aguenta aí. Eu vou olhando, tá? Eu só continuo para não perder o raciocínio. Mas vamos lá. Dúvidas até aqui, turma? Perguntem aí. Boa tarde, turma mandando boa tarde. Vamos ver aqui. Cadê a pergunta? Ah, pronto. A abdominal entra nesse gasto? Ajudaria na circunferência? Rosa, é o seguinte, a abdominal, ele é um exercício isolado. Então ele entra no grupo de musculação, ok? Entrando no grupo de musculação, a musculação já tem um gasto calórico menor, certo? E o abdominal especificamente, o gasto calórico é menor ainda. Por quê? Porque ele é um exercício isolado. Então quando eu faço abdominal, eu estou usando só o abdômen, correto? E usar só o abdômen tem um gasto pequeno no meu corpo. Ou seja, abdominal não serve para gastar muitas calorias. Consequentemente, ele não vai servir para fazer você queimar gordura. Os melhores exercícios para queimar gordura são exercícios globais, que são exercícios que trabalham várias musculaturas juntas. Por exemplo, o tríceps, aqui eu estou fazendo, ó, é um exercício isolado, estou trabalhando só tríceps. Quando eu junto um supino, aonde eu empurro meu peitoral, eu tenho meu ombro trabalhando, eu tenho meu tríceps trabalhando, eu estou trabalhando 3 exercícios, 3 músculos em um exercício só. Então, o supino, por exemplo, é muito mais eficiente para queima de gordura, para acelerar o metabolismo, do que um tríceps isolado. Quer dizer que eu não preciso fazer isolados? Não disse isso. Mas a sua prioridade, se você quer emagrecer, vai ter que ser exercícios globais. Exercícios que pegam várias musculaturas. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer focar no abdômen, por exemplo, o que eu faria se fosse você? Vou fazer um treino aqui de 6 exercícios, rapidinho, né? Então, vou pegar 6 exercícios. Vou escolher agachamento, que pega glúteo, pega quadríceps, pega abdômen. São 3 exercícios, não é um global. 3 músculos, aliás. É um global. Já é interessante. Afundo, mesma coisa. Pega glúteo, pega coxa, pega posterior. Vou escolher um supino. Pega peito, pega ombro, pega tríceps. Vou escolher uma puxada. Puxada aqui, pega bíceps, pega deltoide posterior, pega costas. Então, eu vou escolher esses exercícios, já foram 4 e todos globais, né? Aí, o 5º exercício, eu posso escolher, de repente, um stiff, que pega glúteo posterior de coxa,
5 exercícios, todos globais. E o sexto exercício eu boto o meu foco, o meu abdômen. Quero dar uma aumentadinha aqui na musculatura do abdômen, quero perder flacidez. Aí é interessante pôr um abdômen. Mas ele não vai ser o principal responsável pela perda de gordura. Aliás, a principal responsável pela perda de gordura é a dieta, não é nem o treino, ok? Porque eu preciso ter déficit calórico. Eu preciso comer menos calorias do que o meu corpo gasta. Porque senão, mesmo treinando todos os dias, eu não consigo perder gordura. Imagina, você gasta 1.500 calorias por dia, né? Aí você vai lá, faz o treino, tal, bonitinho, gasta mais 300. Você gastou 1.800 calorias no dia. Aí você vai, come um combão do McDonald's de 2.500 calorias. Acabou, você jogou o déficit calórico fora. Mesmo tendo treinado, você comeu mais do que você gastou. O que vai acontecer? Sobrou energia, o corpo vai acumular essa energia em forma de gordura. E aí, você se lascou. Você pode treinar o quanto você quiser. Se a dieta for avacalhada, você não vai ter resultado. E eu, como professor de academia, muitos anos, eu vi gente treinando 2, 3 anos e não tendo resultado. Por quê? Porque a pessoa não fazia dieta. Ela ia treinar religiosamente ali todo dia e não tinha resultado. Então, eu tô te falando, pro seu bem, aceita fazer dieta. Não precisa ser dieta, fecha a boca e não come nada. Não precisa ser essa dieta, pelo amor de Deus. Mas você precisa cuidar da alimentação. Senão, você não vai ter resultado, beleza? Ainda mais se você faz abdominal para perder barriga. Ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Fala, Luan. Luan Brasil, personal. Meu companheiro aí de mentoria, tamo junto. Beleza? Nenhuma pergunta a mais? Então tá. Entenderam aqui? Tudo tranquilo? Então, presta atenção. Para eu montar um treino com foco em perda de barriga, em perda de gordura, eu vou focar em exercícios globais e não nos isolados, ok? Agora, se eu quero definir, se eu já tô com um baixo percentual de gordura, pouca gordura, o que eu faço? Eu posso focar um pouquinho mais nos isolados, né? Então eu posso jogar, por exemplo, eu quero tirar a flacidez do braço, né? Eu já perdi gordura, tal, tô só com flacidez. Eu posso, por exemplo, jogar 2 exercícios de tríceps isolado, para que eu tire essa flacidez e ganhe mais massa muscular nessa região. E aí os outros 4 eu posso trabalhar global. Isso daqui eu tô falando de um treino, ok? Geralmente quem treina tem 2, 3 treinos. Você vai 4, 5, 6 vezes na semana, você tem 2, 3 treinos. Né? Isso daqui eu tô falando de um treino, mas distribuindo certinho na semana, você tem que focar aí mais aonde você quer e ter exercícios globais também. Beleza? Então, na musculação, prioridade, exercícios globais. Se você quer perder gordura e definir e acelerar o metabolismo. Ok? E o cardio, como é que eu faço, Vini? Ouvi dizer que caminhar faz bem, é verdade? Se você não faz nada, caminhada faz bem. Ok? Então já é um primeiro passo. Mas a caminhada, qual que é o problema dela? Ela gasta pouquíssimas calorias. Então, às vezes, em 1 hora, você gasta 200, 250 calorias, né? Então, para você gastar muitas calorias com caminhada, você teria que fazer 2 horas, 3 horas de caminhada. E ela também não estimula tanto as mitocôndrias, como eu falei para você. O que estimula mais é você fazer um treino moderado ou intenso. E eu vou explicar para você o que é. Um treino intenso, ele é aquele famoso treino HIIT, High Intensity Interval Training. É aquele treino de alta intensidade com intervalo no meio. Por exemplo, vamos supor que você corra 20 segundos e você descanse 40 segundos. Então você fez 1 minuto com 20 segundos intenso e 40 de descanso. E aí você repete isso 10 vezes. Então 20 correndo, 40 descansando. 20 correndo, 40 descansando. Fez isso 10 vezes, vai ser um treino de 10 minutos que teve alta intensidade. Então é um exemplo de treino de alta intensidade. Ele é muito útil para pessoas que têm pouco tempo para treinar. Por exemplo, se você pegar para fazer um treino de musculação de 30 a 45 minutos e um treino de alta intensidade de 15 a 20 minutos, você não precisa ficar mais do que 1 hora na academia. Você não precisa. Né? Isso incluindo musculação e cardio. Tem gente que demora 1h20, 1h30 só na musculação. Então, às vezes, você está exagerando no treino. Você já não tem um desempenho tão bom no treino. Está muito desgastante para você. Não precisa disso, certo?
O ideal do treino de musculação é que você saia dele cansada, mas que você não saia exausta, porque isso ao longo do tempo vai atrapalhar a sua recuperação. Né? Um bom exemplo de que você está indo recuperando bem e treinando bem é você pegar a carga tal, e aí quando você for treinar das próximas vezes, você conseguirá aumentar essa carga. Se você não consegue aumentar a carga 1 a 2 semanas, talvez a sua recuperação não esteja boa. E pensa comigo, você está numa dieta de déficit calórico, comendo menos. Como que você pode aumentar o treino e comer menos? A conta não fecha. Você come pouco e treina mais. Você vai quebrar. Então o ideal é a gente comer menos, mas treinar o ideal para quanto eu estou comendo. Eu posso até treinar mais se eu estou querendo ganhar massa muscular, estou comendo mais. Beleza. Mas para você que quer secar e definir e está comendo pouco, você não pode treinar mais. Tem gente que exagera, treinar 1h30, faz 1 hora de cardio todos os dias da semana. Aí você não consegue pegar carga, você não consegue ganhar massa muscular. Seu corpo não consegue recuperar. A gente ganha massa muscular na recuperação, não no treino. No treino a gente destrói a massa muscular. Quando eu tô dormindo e tô comendo, aí eu recupero. Aí eu tenho matéria-prima para recuperar. É como se eu estivesse destruindo o muro que eu tenho. Tô destruindo o muro, uma retada no treino. E aí, na hora que eu descanso, eu consigo cimentar e colocar tijolinho em cima para moldar. E aí, quando eu vou no treino, eu destruo de novo. Se eu estou destruindo mais do que construindo, eu não consigo ganhar massa muscular. E é talvez por isso que muitas pessoas não conseguem definir. Porque elas exageram no treino e elas estão fazendo dieta de uma maneira talvez errada. Da dieta eu não vou falar aqui hoje, mas ela é fundamental. Vê a aula de ontem, tá? Essa aula 3 aqui, a aula 2 foi de dieta, beleza? Mas se você precisa juntar tudo isso, se você juntar o quebra-cabeça dessa Black Week aqui, dessas aulas que eu tô dando, eu tenho certeza que vai mudar a maneira como você faz treino, como você faz dieta. Beleza? Turma, dúvidas aqui? Tranquilo? Deu para entender? Eu não falei do cardio moderado, vou falar, tá? Que tem outra opção, não é? Você não precisa só ficar fazendo treino intenso se você não quiser. Eu já passei pelas duas fases, tá? Antigamente, eu tinha a vida mais corrida. Então eu precisava fazer treinos intensos. Precisava fazer tiro, precisava... Se eu quisesse treinar cardio, eu precisava fazer intensidade. Hoje eu tenho a vida um pouquinho menos corrida, então eu consigo fazer uma meia hora, 45 minutos de cardio moderado. O que é moderado? A gente utiliza batimento cardíaco como parâmetro, tá? E como é que eu pego esses batimentos? Se você fizer a esteira segurando naquele ponto de alumínio da esteira, da bicicleta, do elíptico, geralmente vai sair na tela o seu batimento cardíaco. A gente trabalha entre 120 e 140 batimentos por minuto, para você ter um treino moderado, beleza? Agora, eu não tenho, não tá pegando direito, o que eu faço? Você pode ter um relógio que pega bem, ou você pode também sentir, né? Então, um treino moderado é mais ou menos quando você começa a falar, enquanto você está pedalando, está fazendo, você cansa, né? Você começa a falar tal, depois de um tempo, se você continuar falando, você não consegue respirar junto e você cansa. Né? Se você está falando, conversando como se nada estivesse acontecendo, tá muito leve, provavelmente. Aí você tem que dar uma aumentadinha. Beleza? Mas é basicamente assim que a gente vê se o treino está moderado ou não. Então hoje, para mim, eu gosto de pegar uma série, gosto de pegar alguma coisa e assistir, ou até mesmo estudar enquanto estou fazendo cardio. Então para mim é muito interessante otimizar, né? Então ler um livro, ver um curso, e dá para você prestar atenção nisso, a não ser que você queira anotar, se anotar vai ser complicado. Mas dá para você prestar atenção nisso fazendo um batimento de 120 a 140. Beleza? Elisângela. Eu não consigo organizar o treino de musculação e corrida. Acabei de entrar aqui nessa live. Beleza, Elisângela. Você tá aí? Tá me ouvindo aí? Me fala como é que tá a sua divisão de treino atualmente. Se você tiver aí, eu já te dou um help ao vivo. Depois que adicionei corrida, perdi a força que tinha também nas danças que reduzi para um dia. Sim, quanto mais você treina, mais você vai ficar cansado. Isso é meio óbvio, né? Então,
qual que é o ideal? Às vezes, se você aumentar a atividade física, você tem que aumentar a dieta também, tá? Mesmo você querendo emagrecer. Porque o que acontece? Vamos supor que eu gaste 1.500 calorias por dia para me manter vivo. Aí eu aumento esse gasto para 1.800 que eu estou treinando mais. Se o meu déficit calórico for muito grande, eu corro um risco alto de perder massa muscular. O ideal é que eu faça um déficit calórico de 20% das minhas calorias. Então, se eu como 1.500 por dia, eu tenho que fazer um déficit de no máximo 300 calorias, para garantir que meu corpo queime gordura e não queime massa muscular. Se eu exagerar, fazer dieta restritiva, comer muito pouco, a chance do meu corpo queimar minha musculatura vai ser maior. Entendeu? Então, eu tenho que, se eu quero aumentar minha intensidade, treinar mais, eu tenho que comer mais também. Tem que ajustar a dieta também, tá? Agora tento 3, mas perdi a sequência. Não existe regra, tá? Tem que ver qual a sua disponibilidade. Mas, por exemplo, o que depende do seu objetivo. Eu quero estética e definição. Se eu quero estética e definição, o meu foco vai ser musculação. A corrida entra como apoio. Beleza? Agora, eu quero correr para correr provas. Eu quero melhorar meu desempenho atlético. Eu quero melhorar meu pace. Aí a corrida tem que ser o seu principal e a musculação entra como apoio. Você entendeu? E se esse for seu caso, performance, você precisa comer mais. Você não vai ter performance se você não comer carboidrato. Entendeu? Não tem como. Se você não tem energia, não tem como. Você vai ver um monte de corredor aí suplementando gel, comendo carboidrato, porque não tem como você correr com intensidade se você não come. Entendeu? Vamos ver. Estou aqui novamente. Boa tarde. Oi, Roseilda. Roseilda tá no foco aí, vendo todas as lives. Já tá aplicando, Roseilda? Fala pra mim aí. Pior que eu não perco nada. Então, aí talvez você não esteja em déficit calórico. Ou talvez você esteja ganhando massa muscular enquanto você perde gordura. Aí o peso da balança não vai mudar. Né? Você pode estar ganhando 1 kg de massa muscular e perdendo 1 kg de gordura. Na balança não muda nada. No corpo você vai sentir. Então depende do seu parâmetro. Você pode pegar circunferência, você pode testar uma roupa, ver se dá diferente. É muito melhor do que testar só pelo peso da balança. Beleza? Mas aí você tem que ver outros fatores. Por exemplo, para ganhar massa muscular, você tem que estar comendo proteínas adequadas. Entre 1,6 e 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Se você não estiver comendo proteína, vai ser difícil do seu corpo construir massa muscular. E aí, pode ser que o seu metabolismo esteja desacelerando. E aí vai ter problema para perder gordura, entendeu? Então tem que ver isso daí também. Não dá para desassociar muito o treino de dieta, turma. É melhor você fazer uma dieta mais ou menos e um treino mais ou menos do que uma dieta ruim e um treino excelente ou uma dieta excelente e um treino ruim. É melhor você fazer os dois mais ou menos. Você tem um resultado melhor. Somente energia e ganho mais dor nas pernas. Então, se você está com dor nas pernas, a sua recuperação está ruim. Tem que aumentar a proteína, tá? Às vezes até as calorias totais da sua dieta. Eu quero definir o meu corpo. Como devo fazer minha alimentação? Grace, eu dei aula ontem, uma live também sobre dieta. Eu não quero me aprofundar muito aqui em dieta porque essa live é de treino, mas assiste. Vai no meu perfil, já me segue e assiste lá. Tá no repost, sabe aquele negócio quadradinho assim que tem a nova aba lá do Instagram? Vai lá. Ou você pode ir no meu feed. Tá recente, eu fiz ontem, você vai achar. Tá bom? É a segunda aula. Mas assiste a primeira também que tá legal. Roseilda, sim, estou no foco. Boa, garota, é isso aí. Elisângela, tô, beleza. Quais os melhores aparelhos para treino de quadríceps? Interessante a pergunta, vamos lá. Quadríceps, a gente tem 4 músculos, por isso é quadríceps. Quais são os melhores? Cadeira extensora vai pegar mais a parte do meio do quadríceps. Beleza? Então a cadeira extensora é um dos principais que pegam essa região, porque a gente não tem muito foco nessa região quando a gente faz todo o resto dos exercícios de quadríceps. Aí os outros, vasto medial, vasto lateral, que são mais os laterais, a gente pode trabalhar com afundo, a gente pode trabalhar com agachamento com peso na frente. Se eu segurar o peso aqui na frente na hora de agachar, por exemplo, eu vou estar jogando mais o peso para o meu quadríceps do que para o meu glúteo. Então é uma variação interessante. O agachamento taça que chama, né?
A gente pode fazer adutores, né? O agachamento sumô, que pega mais a parte interna da coxa. A gente pode fazer o hack machine. Então, vários agachamentos a gente pode utilizar o leg press também. Mas se você quer pegar a coxa, o ideal é que você faça só até 90 graus, né? Só até ficar em posição de cadeirinha. Você não precisa descer mais que isso, porque descendo mais que isso você pega mais o glúteo. Então, se você quer focar em coxa, você não precisa exagerar na amplitude do agachamento, ok? Ou do leg press. Beleza? Espero ter sido claro aí. Mais dúvidas aí, turma? Vamos lá. Aproveita que eu tô na pegada aqui para responder. Qual a recomendação de treino para correr e musculação para não entrar em exaustão? Pode ser todos os dias colocando a corrida e musculação nos superiores? Posso fazer um dia de perna e dança à noite? Ó, poder, você pode fazer o que você quiser. Só que você já tá falando para mim que você tá exausta, que você não tá recuperando bem. O que eu faria se fosse você? Talvez diminuir o volume das coisas que você tá fazendo. Então, por exemplo, sei lá, tô fazendo 20 séries num treino, tá? 20 séries no treino de perna. Tô chutando, tá? Você faz leg press, agachamento, afundos, faz 20 séries total, tá? Reduz essas séries. Testa. Vou fazer 16. Vou ver se eu recupero melhor. Ou, tô fazendo 45 minutos de corrida. Vou reduzir para 30. Tô fazendo 30 minutos de corrida. Vou reduzir para 15. Testa. Porque a sua exaustão, a sua recuperação vai dizer se você está exagerando ou não, tá? Agora, a dança, por exemplo, a dança não é muito intensa, dependendo da dança, obviamente. Se a dança for super intensa, ela vai contar também como um cardio, como exaustão para você. O que geralmente o pessoal faz é, quando você treina a perna, você não treina a corrida, ou você não faz um cardio muito intenso, porque as pernas já estão cansadas. Mas, por exemplo, eu consigo fazer perna em um treino moderado de cardio. Então você pode fazer também, entendeu? Como você separa isso na semana, não tem tanto problema. Aí você tem que ver também, por exemplo, se você tem tempo. Porque se você tiver tempo, você pode fazer uma corrida de manhã e uma musculação à noite. Pronto, você resolveu esse problema, entendeu? Você recuperou. Agora, se quer fazer, sei lá, corrida, musculação e dança, você vai se lascar, não vai aguentar, entendeu? É muita coisa seguida. A não ser que você suplemente intra-treino, né? Você mande um carboidrato, alguma coisa do tipo. Mas aí a gente entra mais na parte da dieta também. Beleza? Depois que peguei suas dicas para começar o exercício com mínimo 50% da carga máxima que eu consigo, sinto que eu tenho ganhado mais resistência. Excelente. E sim, você ganha mais força, mais resistência, porque agora a carga tá certa. Entendeu? A diferença de quem treina com uma carga ajustada e não ajustada é infinita, tá? Porque quando você treina com uma carga não ajustada, você tem o mesmo estímulo de estar sentada no sofá. Não tô brincando. Você treina com menos de 50% da sua carga máxima, você não tá treinando, você não tem estímulo. Eles fizeram testes, você não tem estímulo nenhum para ganho de massa. Você tá indo perder tempo na academia. Né? Eu vejo aquelas pessoas fazendo assim rosquinha direta com 2 quilos, conversando, fazendo 20. Cara, você tá brincando, você tá perdendo tempo, não faz isso. Aumenta a tua carga, ajusta isso. Você precisa, entendeu? Senão você tá perdendo tempo, ok? Agora tá nevando. Baixei a corrida de 1 hora para 20 minutos. Você corria 1 hora e não quer ficar cansada? Tá doida? Tá exagerando na corrida, entendeu? Corre menos. Ou diminui a musculação. Se o teu objetivo é corrida, se você ama correr, se é fácil para você correr, talvez você pudesse trocar o seu objetivo para melhorar seu pace e melhorar sua corrida. E aí a musculação entra como suporte para você. Então aí, por exemplo, você vai focar mais na corrida mesmo, e aí a musculação vai entrar como fortalecimento e tal, e você consegue emagrecer fazendo isso. Porque é o que eu falei, o que é responsável principalmente por emagrecimento é a dieta. Então, talvez o teu erro esteja também na dieta. Você tem que rever isso para ver se você está em déficit calórico. Aproveitando que vocês estão falando muito de dieta, treino, e eu sei que não dá para desentrelaçar, galera, aproveita essa Black para vocês entrarem no programa DSD,
Porque lá vocês têm o meu suporte, tem treino, tem dieta, tem tudo que vocês precisam na plataforma por menos de R$ 30 por mês. Tá muito barato. E eu dou esse suporte aqui que eu tô dando para vocês. Tá? Tem live, vocês têm prioridade na live, tirar dúvida comigo. Aproveita, tá? Porque isso só vai até sexta-feira, esse valor de 30 por mês, tá? Depois ele vai subir. Sem suplemento. Você não precisa de suplemento necessariamente. Agora, você tá recuperando mal e tá faltando proteína para você, você pode usar um whey protein. Pode te ajudar na recuperação, entendeu? Uma creatina para te dar mais força, né? Como você está fazendo muito exercício seguido, talvez uma beta-alanina possa te ajudar também a ter um pouquinho mais de resistência. Mas aí é o que eu estou falando, já são suplementos. Eu cuidaria primeiro da base, então a minha dieta tá certa, estou em déficit calórico, tá fazendo tudo bonitinho, cuida da base, depois se suplementa. Não o contrário, entendeu? Em vez de você gastar com suplemento, entra no programa DSD que é muito mais barato, tá bom? Porque quando o treino começa a bocejar demais, é comum? Tem isso, tá? Já saíram estudos aí falando que é comum e tal, mas assim, tem nada a ver, entendeu? É comum, não tem nada de errado com você, não tem problema nenhum, tá? É comum o pessoal bocejar mesmo durante o treino, não tem problema não. É devagarzinho, um pouquinho todo dia e a gente vai melhorando, né? Turma, mais perguntas? Posso encerrar a live? Tempo. Então, beleza. Espero que eu tenha esclarecido para vocês do treino. Quem perguntou sobre dieta e tá na live ainda, depois de terminar essa live, assiste a live 2 que ela tá bem completa para dieta. Tá? Eu tenho certeza que todas as dúvidas que vocês tiveram aqui eu respondo lá, tá bom? E se mesmo assim não tiver, me manda direct ou me manda na caixinha de perguntas que eu respondo vocês. Beleza? Tudo certo? Então, tô encerrando, turma. Muito obrigado por vocês interagirem, por vocês tirarem dúvida. É por vocês que eu faço as lives, para ajudar realmente e esclarecer aí, que às vezes é uma coisinha besta, mas que ajuda muito você a ter resultado. Né? Igual 50% da carga lá que a Ed falou. Eu acho que é Ed Maia. Beleza, turma? Tamo junto. Até a próxima. Amanhã tem mais, hein?